Olá para todos, eu sou o Crônio Marins e este é o 52º vídeo de Mentes Holísticas. The End? O fim? Bem, chegamos ao final da série, sim. Ela foi planejada para ter 52 vídeos. Agora eu posso até contar, quando eu comecei, eu pensei que não conseguiria ter assunto para 52 vídeos e acabei me surpreendendo, porque não só tenho assunto, cada vídeo é de um tema diferente, como se quisesse continuar a série, com certeza teria mais o que falar. Então por que não continuar? Porque esta é uma série que se fecha aqui, mas que deixa aberto o caminho para outras séries, outros trabalhos, e a gente pretende continuar nesta linha. O nosso principal objetivo é mostrar que o paradigma holístico pode ser utilizado de uma maneira racional e científica, não apenas de uma forma generalizada de dizer que as coisas são complexas e que o todo é maior do que a soma das partes. Não isso simplesmente, mas especificando mais o que queremos dizer quando falamos de holismo. Então é hora de fazer um balanço. A série, quando ela foi pensada, foi justamente considerando as bases nas quais o pensamento holístico foi desenvolvido. Uma crítica ao reducionismo, à simplificação excessiva das coisas e, é claro, há uma tendência de especialização da ciência. A ciência, sim, deve ser especializada até certo ponto, mas não pode perder a noção de que as coisas estão interconectadas. Eu gosto muito de um dito sobre o que seria um especialista, bem, de uma maneira um tanto exagerada. Um especialista é alguém que sabe cada vez mais sobre cada vez menos e, por fim, acaba sabendo tudo sobre nada. Nicholas Butler. Nicholas Butler é um filósofo, um educador americano, da metade do século XIX, metade aqui do século XX, a última metade do XIX e primeira metade do século XX. Eu concordo com isso e era um sentimento que muita gente tinha nesse período de que a ciência se especializava por demais, perdendo a noção da totalidade. Então, será que a solução seria ser generalista e nesse sentido é que se caminha para o holismo? Bem, podemos construir aí um dito sobre generalistas, por que não? Generalista é uma pessoa que cada vez mais sabe muito pouco sobre cada uma de muitas coisas e, por fim, acaba sabendo nada sobre tudo. Coronel Marins. Quem disser que eu copiei o dito do Nicholas Butler, eu nego veementemente. Brincadeira. O que a gente quer dizer aqui é que o especialista e o generalista correm seus riscos. É óbvio, a ciência precisa se especializar, então, no sentido técnico, nós temos que saber determinadas coisas com muita profundidade. E essa é a ideia da especialização. Mas no sentido da vida e da conexão das coisas que existem no mundo, nós precisamos conhecer uma diversidade, uma variedade de coisas, de assuntos diferentes, que hoje estão separados nas disciplinas, diversas disciplinas que nós temos, inclusive na educação formal, e que nós precisamos unir na nossa vida. Esta é a ideia do holismo e, particularmente, é a maneira de operar da mente holística. Em um dos nossos primeiros vídeos, nós falamos sobre o foco variável. Então, eu vou como especialista e volto
como um generalista, contrastando aquilo que eu descobri com o resto do mundo. Essa é a grande ideia. A mente holística possui um foco com um amplo grau de variabilidade. Nesta série de vídeos, desses 52 vídeos com este último, né, nós, por vezes, repetimos algumas coisas para que ficasse bem claro onde queríamos chegar. E nesse ponto, né, vale a pena fazer esse último levantamento. Para se falar de holismo, qual é a melhor forma para não se comprometer com generalidades e abstrações excessivas? Para se poder se fazer entendido sobre o que se está falando. Vamos lá para algumas, eu não vou dizer regrinhas, mas algumas indicações? Para se falar de holismo, especifique sobre o que está falando. Desde o início, falamos que há diversos tipos de holismo. A palavra, ela é utilizada de diferentes maneiras. Afinal de contas, quando você está falando em holismo, você está falando que as coisas estão conectadas em forma de totalidade e que a realidade é assim, ou seja, você está falando de um holismo ontológico, ou você está falando que para compreender as coisas, para nossa intelecção, nós precisamos considerá-las de maneira conjunta. Que nem fala a teoria da Gestalt, a teoria psicológica da Gestalt. E nesse caso você está falando do holismo epistemológico. Ou será que você está falando que dentre algumas possibilidades de tratamento de uma questão, nós devemos escolher não uma, mas várias? E nós temos que considerar as diversas visões sobre uma mesma questão. Então, talvez você esteja falando sobre o holismo metodológico. É muito importante que você, para utilizar todo o potencial da sua mente holística, ao falar de holismo, tenha bem em consideração sobre o que você está falando. Tenha em mente como são as totalidades relacionadas com o seu assunto. Uma coisa que é básico em qualquer tipo de holismo é a ideia de totalidade. Então a totalidade não é só aquilo que o Aristóteles falou, né, de que é maior do que a soma das suas partes. É muito importante considerar, né, que existe essa diferença entre a totalidade e a soma das partes que a compõem. Mas também é importante considerar que a totalidade ela tem uma retroação sobre as partes. Ela modifica as próprias partes. Então o corpo humano, por exemplo, se visto como uma totalidade, um coração ou um fígado ou um rim fora do corpo humano, é algo diferente de que o órgão, né, trabalhando, operando dentro do corpo. E isso é fácil verificar em associações humanas. Os indivíduos, eles formam a totalidade, mas a totalidade em si modifica muito de cada indivíduo, seu comportamento, suas ideias. Então a totalidade, né, age no indivíduo. Como é esta totalidade? Nós demos um exemplo aqui, certo, de considerar a totalidade como uma descrição, conforme o assunto a ser tratado, mas a sua temporalidade, seu passado, presente e futuro, mas a influência que ela tem no mundo. Bem, esta é apenas uma sugestão. O importante é que quem vá trabalhar com as totalidades tenha a ideia de como essa totalidade é constituída. Isso é fundamental. Faça os recortes adequados e tenha ciência de que é possível ter que revisar. Tomar cuidado para não confundir a totalidade com tudo que existe. Ou você nunca chega a resultados palpáveis quando utiliza métodos holísticos. Então é fundamental fazer os recortes. E lembrando que o holismo está na sua cabeça. Portanto, você, mesmo fazendo recortes, não cairá no reducionismo se tiver a exata compreensão de que estes recortes podem não ser e não serão
tudo o que existe, mas que com estes recortes você tem material suficiente para trabalhar cada questão, cada análise que se faz. Então, esta é a ideia da utilização científica do conceito de holismo. Para totalidades envolvendo vários níveis epistemológicos, tenha em mente como estes se relacionam. As totalidades mais interessantes são aquelas que envolvem várias camadas. Então você tem o mundo inorgânico, o mundo orgânico, o mundo mental, o mundo espiritual, para quem crê, tem as suas crenças. Quando você vai colocar tudo junto, é importante verificar como essas coisas estão conectadas, certo? No caso do espiritual, já falamos, é muito complicado para se tratar cientificamente disso. Mas você quer colocar o lado espiritual, vai ter um peso para você na análise de uma determinada questão, você quer analisar também sob o prisma religioso, isso pode ser feito, desde que você tenha consciência disso, as relações que você está enxergando dentro das totalidades. Porque isso vai trazer algumas limitações. Por exemplo, no sentido científico. Por exemplo, no sentido temporal. Quanto mais coisas você coloca, quanto mais níveis diferentes você articula, mais tempo você demora para chegar a algumas conclusões. Considere a diversidade como enriquecedora. Procure conhecer novas abordagens e visões de mundo. Quando você vai analisando e pensando mais sobre um problema, uma ilusão é que você pode achar que está chegando próximo da verdade absoluta e que, por conta disso, não precisa mais considerar outras opções, outras visões sobre aquela coisa, sobre aquele fenômeno, sobre aquele processo. Não, muito pelo contrário. Admita a diversidade, admita diferentes possibilidades para cada problema, para cada situação que se coloca sob o prisma holístico. Então, neste sentido, a diversidade dentro das totalidades não só é natural, como é fundamental para que elas sejam mais significativas. Esteja em constante revisão dos seus conceitos. Revisar conceitos, revisar suas redes de crença, mesmo as mais fundamentais. Isso também é muito importante para o desenvolvimento da mente holística. Quando eu era adolescente, eu me orgulhava de ter alguns princípios, né, de ter uma forma de pensar e agir, que eu dizia que não tinha mudado nos últimos anos e não mudaria nas décadas que viriam. E por algum tempo eu prossegui assim, verificando depois que tinha caído num enorme erro. Sim, determinados princípios devem durar a vida toda, como o princípio da honestidade, como o princípio da solidariedade. Se você tem esses princípios, não vá revisá-los, não. Mas muitas coisas que pensamos que é para sempre na nossa vida, elas têm uma duração determinada. E depois não tem mais aquele sentido ou aquele significado que tinham, né, em determinada outra fase anterior da vida. Então, a revisão de conceitos, a reformulação do estilo de vida, da forma de viver, ela é muito importante, né? Não só para trabalhar com o holismo no sentido científico, porque a ciência tem sempre, é básico, né, esta autocrítica, mas principalmente na construção dessa mente holística, que é o nosso principal objetivo. Eu poderia dar mais algumas dezenas de dicas. Elas estão ao longo desses vídeos todos, né, de como trabalhar com o holismo. Com relação a ferramentas mentais específicas, esta série não tinha este objetivo.
Nós demos exemplos em vários vídeos, temos até modelos que já utilizamos para resolver problemas, considerando, né, um enfoque holístico, mas a principal motivação desta série de vídeos é a formação dessa mente holística. E neste sentido, em outras séries, abordaremos os problemas das ferramentas. O que eu posso adiantar por aqui é que a base de tudo está no conhecimento. Por isso, não importa a sua idade, não importa quantos cursos você já fez na vida, quantos mestrados, doutorados, pós-doutorados, quantas viagens. Você pode ser uma pessoa culta, seus amigos podem dizer que você é verdadeiramente um erudito, mas é justamente por isso que você não pode parar. O mundo está em constante transformação. E a verdade é que com o conhecimento nós podemos influenciar nessa transformação. É a grande ideia holística. Nós modificamos a totalidade e a totalidade nos modifica. Esta é a grande e última mensagem desta série. Eu agradeço, foi muito difícil chegar até aqui. Houve momentos que eu achava que não ia conseguir, é uma doença, é um programa de computador ou o próprio computador que deixou de funcionar, mas eu sempre lembrava que ao lançar um vídeo, 3, 5, 7 pessoas, nas primeiras horas, já tomavam conhecimento. De vez em quando tinha uma opinião que eu acho fundamental para a gente direcionar nosso trabalho. E é isso que me motivou nas 52 semanas deste ano, a não falhar, independentemente do dia da semana, porque nisso a gente não foi tão rigoroso, mas em todas as semanas tivemos um vídeo novo. E eu não tinha a reserva de um vídeo sequer. Foram todos feitos na própria semana. Com respeito àquelas pessoas que estavam esperando, mesmo poucas, pelo próximo vídeo. Agora você pode verificar aqui no canal, e para isso eu recomendo que se inscreva. Eu gostaria que, se gostou do conteúdo de um vídeo ou da série inteira, que repassasse, porque essa é a parte mais difícil. As mentes holísticas, elas florescerão numa totalidade holística, naturalmente. Não vai ser preciso forçar. Mas para que nós tenhamos uma totalidade holística, as pessoas precisam conhecer esses conceitos. E por isso é importante repassá-los, explicá-los, discutir com as pessoas esses conceitos. É isso que eu peço, né, o último pedido para quem tem nos acompanhado, ou para quem começou a nos acompanhar assim recentemente, não precisa ser lá no início da série. Agora você pode voltar, os 52 vídeos estarão no canal. Aqueles primeiros, mais toscos, a gente estava aprendendo, esses últimos já com um pouco mais de recursos. E em novas séries nos encontraremos, com certeza, produzindo mais material, mais ferramental também, para que nós tenhamos as mentes holísticas em conceitos, em princípios e em prática operando nesse mundo. Então, muito obrigado e até a próxima. Até lá.